Então, turma, aqui na página 320 a gente vai ver alguns mapas, né? A gente vai ver aí os mapas têm história. Ao longo desse tempo, o ser humano passou a ter a necessidade de registrar o trajeto dos rios, o percurso de caça, os territórios conquistados, entre outros caminhos e lugares. Então, esses primeiros registros eles foram elaborados utilizando diversos materiais encontrados na natureza, como argila, madeira e rochas. Ao longo do tempo, o ser humano foi aprimorando seus conhecimentos e suas representações da superfície terrestre. Veja alguns exemplos a seguir. Então, vocês estão vendo aqui, gente, os primeiros mapas, como foi que eles surgiram até chegar ao que nós conhecemos hoje, né? Então, antigamente, o homem tinha pouco material para fazer essa reprodução, mas ele precisava se organizar. Ele precisava organizar os percursos por onde eles precisavam andar, os rios. Então, essa necessidade começou a surgir. E a gente vê aqui um dos primeiros mapas que foi elaborado em 2400, tá? Antes de Cristo. Isso foi feito em argila cozida, ou seja, em barro, tá? Isso aqui foi na região da Mesopotâmia, que é onde é o Iraque hoje. Logo abaixo, vocês veem aqui na letra B, outro mapa, que ele está datado do século XI. Esse foi um nome, né? Esse nome ele leva as iniciais das palavras em latim, que quer dizer círculo da Terra. Por isso que esse mapa, aqui na letra B, está sendo colocado de forma circular. E aí o homem foi evoluindo, e veio aí o planisfério. O homem descobriu, né, que a Terra era redonda, mas que ele poderia sim representar a Terra de maneira em que pudesse ver toda a superfície terrestre, porque o globo ele não nos dá essa possibilidade, né? Nós só podemos ver ele de maneira giratória, como é uma representação bem exata da Terra. E o homem tinha necessidade de ver a Terra como um todo, por isso foi criado o planisfério, tá? Você vê aí esse planisfério do ano de 1587. E depois disso, na letra D, a gente vai ver outro planisfério que foi produzido no século XXI, com base em milhares de imagens de satélite, como a gente tem hoje, né? Os satélites pela órbita da Terra, que fazem fotografias e nos dão mapas bem exatos, né? Bem precisos, de realmente como é o nosso planeta. Virando a página, você vai ver essa cidadania no dia a dia aí, tá? Eu quero que você leia sozinho, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, e complete as letras A e B. Se você sentir alguma necessidade, se você achar que não, que ficou com alguma dúvida, chama a tia no PV que a gente conversa, tá bom? Porque o vídeo é muito longo, ele fica difícil de enviar para o YouTube, só por isso que eu não vou comentar essa página com vocês. Aqui nessa página seguinte, a gente vê o globo terrestre e o planisfério, né? Que é isso que a gente quer ver, a diferença desses dois nessa nossa aulinha de hoje. Então você vai observar que o globo terrestre e o planisfério, eles são comumente utilizados para representar a superfície da Terra, ou seja, nós podemos ver a Terra em ambos, tá? Nós podemos ver a Terra nos dois, porém de maneira bem diferente um do outro. Aqui na primeira parte você vai visualizar o globo terrestre. Então, o globo terrestre você pode pegar seu marca-texto e marcar isso aí. O globo terrestre é a representação do formato que mais se aproxima do formato esférico da Terra. Nós vimos o globo terrestre lá em sala de aula semana passada, né? A professora mostrou para vocês. Nós vimos que o globo terrestre ele tem um formato esférico, ele aparece com uma esfera, né? Ou seja, uma bola. E a gente vê também a forma e o tamanho dos continentes. Lembra que eu mostrei para vocês o que são os continentes, que são aqueles pedaços gigantes de terra, né? E a gente viu também que o globo ele gira, que ele simula um movimento de rotação na Terra no seu próprio eixo. Lembra disso? Então a Terra ela pode ser vista, a representação da Terra, para que ela possa ser vista de uma só vez, não é possível no globo, porque para você ver o outro lado você precisa girar ele, né? Lembra que a tia fez com vocês o movimento de rotação? O lado que eu coloquei a lanterna para representar o dia e o lado que estava escuro representava a noite, certo? Então, o globo terrestre ele é uma representação bem próxima do formato da Terra original. E aqui abaixo nós vamos ver o planisfério. Pega o seu marca-texto aí bonitinho e vamos lá. Grifem aí. O planisfério é a representação do planeta Terra em uma superfície plana. Como assim, professora, plana? Imaginem plana como a folha do seu caderno. A folha do seu caderno é uma superfície plana, é uma superfície achatada. Por isso que lá no vídeo que eu coloquei daquele professor no início da aula, ele diz de uma maneira chata. Ele está falando chato no sentido literal da palavra.
em ser chato mesmo, em ser amassado, em ser achatado, tá? Então, o planisfério, você pode observar todos os continentes de uma só vez. Por isso que o ser humano teve a necessidade de criar o planisfério, já que o globo terrestre não me dá essa possibilidade de ver a Terra, todos os continentes de uma vez só. Então, para uma forma de organizar, uma forma de estudar melhor os continentes da Terra, a gente pode ter o planisfério para fazer isso. Vocês têm aí a exemplo um planisfério político do ano de 2016, que mostra vários países, né? Inclusive o nosso, que está aí na América do Sul. Vocês podem observar que nós temos aí algumas linhas nesse planisfério, tá? Essas linhas, elas dividem ao meio, na horizontal e na vertical. Podem prestar atenção nisso aí. Mas, professora, o que é isso? Essa linha horizontal que vocês veem aí no planisfério político, ela é o meridiano de Greenwich, é uma divisão da Terra, tá? E vocês veem também na direção vertical o Trópico de Capricórnio, a linha do Equador, mas eu quero que vocês me esperem para ver essas linhas em sala de aula, tá? Porque aqui fica muito difícil, já que nós estamos longe, mas a gente vai rever isso direitinho na semana que vem, se Deus quiser. Então, amores, vocês vão ver aqui agora, tá? Uma atividade. Você vai comparar o planisfério abaixo com o da página anterior e depois questões no caderno. Se você não conseguir responder aí. Se você conseguir responder aí, eu até dá para a prova, tá tudo em um lugar só, tá tudo direitinho, né? Então, você vai responder. Compare o planisfério abaixo com o da página anterior, ou seja, com este aqui, tá? Então, você vai olhar esse, da página 322, e o planisfério aqui da página 323. E você vai responder na letra A. Calcule o intervalo de tempo entre essas representações. Professora, como assim entre tempo? Você tem que observar, tá bom? Que este mapa ele foi elaborado pelo italiano Francesco Rosselli em 1508, tá? Você vai ver que o planisfério da página anterior, ele é um planisfério de 2016. Então, o que é que você vai fazer? Uma continha de menos para calcular o intervalo. Você vai fazer a conta de 2016 menos 1508 para ver a diferença, ou seja, o intervalo entre esses dois mapas, ok? Na letra B, você vai citar uma diferença e uma semelhança entre esses planisférios. Então, você vai observar o que é que você vê de diferente nesses dois mapas, entre esses dois planisférios. Você vai escrever aí. Perdão. Na letra C, você vai responder: qual dos planisférios representa a Terra com mais precisão? Tem um planisfério que ele está mais detalhado. Qual é desses? O lá do ano de 2000, aqui do ano de 2016 ou o do ano de 1508? E você vai dizer o porquê. O que foi que permitiu essa produção das representações da Terra mais detalhadas? Por que essas fotos estão mais precisas em um desses planisférios? Você vai pensar na explicação que a tia deu para vocês há pouquinho, vai imaginar o que foi que aconteceu e vai escrever com as suas palavras, tá? E a segunda questão, para finalizar, é bem facilzinha. Você vai completar corretamente as frases com as palavras. Ou você vai escrever planisfério, ou você vai escrever globo terrestre, de acordo com o que está indicando aqui na questão. Na questão A, você vai ver você vai ver se é planisfério ou globo terrestre, apresenta a forma esférica semelhante à do planeta Terra. Então, qual é deles que apresenta essa forma semelhante ao planeta? É o globo terrestre ou é o planisfério? Você vai observar e vai colocar o nomezinho aí. Na letra B, é possível observar a representação da Terra por inteiro de uma só vez. Qual desses me dá a possibilidade de ver tudo de uma vez? É o globo terrestre ou é o planisfério? Complete. Na letra C, permite observar apenas uma parte do planeta de cada vez. Quem é que te dá essa possibilidade de ver apenas uma parte do planeta por vez? Observe e coloque aí o nome. E por último, na letra D, a representação da Terra em uma superfície plana é chamada de... Quem é que está nessa superfície plana? É o planisfério ou é o globo terrestre? E nós vamos ficando por aqui nessa aula de geografia, tá bom, turminha? A gente vai continuar daqui a pouquinho com outra aula, mas geografia a gente vai parando por aqui, tá bom? Um grande beijo a vocês. Não esqueçam de fazer aquele clique e mandar para a tia. Um abraço e até a próxima aula.